Hoje vamos falar um pouquinho sobre como criar negócios lucrativos na era da preguiça e por que que a gente está num momento aí perfeito para quem quer se destacar e quer criar soluções e ganhar com isso, né? Lucrar com isso. A gente está num momento assim que todas as decisões, né? Não só nesse momento, mas todas as decisões estratégicas e as decisões de fato lucrativas, elas têm se moldado baseado em questão de comportamento mesmo. Não só no comportamento de quem está tomando a decisão, mas também observando o comportamento do público, né? Então eu vejo que nunca foi tão fácil a gente não ter concorrência. Mesmo que tenha uma infinidade aí de novidades, de coisas diferentes, de facilidade para criar negócios, para criar produtos, eu vejo que essa questão de estarmos nessa era onde que tudo é tão fácil, nos torna também mais fácil ainda de se diferenciar. Então, tem alguns elementos que eu vejo que são importantes e vamos destacar aí alguns deles, pensando aí no comportamento do público e como a gente pode trabalhar em cima disso. Quem quiser aceita um mate aí, vamos junto comigo. Então, a gente está olhando aqui para um momento atual do comportamento do consumidor, uma busca pelo fácil e cômodo, está o tempo inteiro buscando por algo conveniente. Então, você vê em praticamente todas as soluções que a gente consome hoje, elas estão buscando eliminar ruídos, deixar a gente mais, talvez até mais dependentes delas para exercitar menos o nosso esforço de fato. Então, a gente tem essa inclinação sempre ao menor esforço e um destaque que se torna fácil de estar acima da média, como eu comentei anteriormente. O que a gente está olhando como soluções de conveniência? Dia a dia, eu acho dificilmente alguém que não esteja usando diretamente inteligência artificial e se não estiver, está usando indiretamente sem perceber. A gente está sendo bombardeado por informação, a gente está sendo bombardeado por produtos. Essa criação em massa de informação, ela facilita muito o nosso dia a dia, mas a gente precisa ter um bom crivo, aí, um bom olhar um pouco mais pragmático para definir aí o que a gente pode utilizar de fato, para não ser só uma pessoa que está consumindo toda essa massa de informação e produzir alguma coisa de fato com isso. As inteligências artificiais, elas são assim eu vejo como uma baita oportunidade para quem está pensando em criar alguma coisa nova, porque elas facilitam o, digamos assim, que o meio. Então a gente tem uma certa facilidade, a maioria das pessoas que estão no mercado, né, de criando negócios, principalmente no mundo digital, tem uma facilidade de criar coisas, mas não é tão fácil talvez o como criar as coisas. E a inteligência artificial facilita muito isso hoje. A gente tem uma infinidade de possibilidades de não precisar mais, por exemplo, saber programar ou saber criar algum tipo de estratégia ou saber criar artes como designer. Claro que vai ter sempre um toque que ainda é possível ser identificado que foi feito através da inteligência artificial, mas isso é totalmente acessível a qualquer pessoa entrar no mercado através encontrar essa inteligência artificial como um meio de construir algo. Nós temos também os SaaS, os softwares como serviço, que são soluções que a gente pode utilizar no dia a dia para facilitar a nossa vida mesmo como empresário, nossa vida como pessoa física, digamos assim também. E esse é um caminho muito bom para quem está pensando em lucrar nessa era da preguiça. Eu vejo que é um caminho de construção mesmo, que a inteligência artificial é um caminho, inclusive, para construir esse tipo de software. E aí, se você entrar no YouTube e procurar por construção de SaaS, construção de micro SaaS, com inteligência artificial, com Lovable, com Base 44, com qualquer outra plataforma de vibe coding ou até mesmo com o próprio cloud, existe aí uma infinidade, uma vasta possibilidade de você criar uma coisa e começar a lucrar com isso.
Claro que não é tão simples como vendem, né, nesses vídeos de criei um micro SaaS em 6 dias vendi 500 mil. Pode acontecer, mas não se iluda, isso não é uma coisa tão simples. E aí outra questão que a gente vê facilitando o nosso dia a dia são gadgets, né? Como por exemplo ferramentas ou equipamentos, né, acessórios tecnológicos que estão apoiando e nos trazendo comodidade no dia a dia. Então eu vejo isso como muita oportunidade para a gente criar coisas novas pensando nisso. E aí a gente vem através disso pensar em estratégias de como monetizar trazer essa facilidade. Então a gente precisa sempre pensar em quando a gente quer um alto lucro em alguma coisa, a gente precisa pensar em resolver algum problema que ele é ou grande ou muito recorrente. E aí, uma dica aí para quem está ou começando, estruturando um novo negócio ou está querendo criar algum produto digital, é pensar que identificar exatamente processos trabalhosos, principalmente dentro de um nicho, e entender que quanto maior o problema, a chance de ter um pagamento maior sobre isso é maior. Então, claro que quanto maior o problema, provavelmente você vai ter mais trabalho também. Porém, um retorno maior. E aí, o foco justamente nisso, de trazer a resolução do problema e de gerar essa comodidade, esse conforto, né, para quem vai estar consumindo o que tu produz. Alguns diferenciais que eu vejo importante para a gente se destacar nessa era. Superar a simples tradução de dados. Então, e aí eu vejo muito com o meu nicho, eu como gestor de tráfego, eu venho aí há alguns anos percebendo que a maioria dos gestores e das agências não utilizam dessas facilidades, dessas ferramentas para transcrever alguma coisa ou entregar alguma solução de fato, mas sim só para traduzir aquilo que as próprias plataformas já produzem. Então, mostrar, por exemplo, para o nosso cliente lá, que as campanhas dele performaram X a mais que o mês passado, trouxeram métricas de custo por lead melhor do que o mês passado ou melhor que o mercado. Eu vejo que a gente já passou desse momento de olhar só para essa tradução dos dados, dessa interpretação. Eu acho que com essas facilidades é muito mais fácil da gente lucrar ainda mais, já gerando as soluções para os clientes baseado nesses dados. Então, ainda mais que agora a gente tem formas de automatizar toda essa produção e todas essas alterações, digamos assim, todas as otimizações, a gente pode utilizar disso para gerar ainda mais lucro e criar negócios de fato que não só interpretam, mas que já executam coisas, né, soluções baseadas nessa chance de gastar menos energia para o nosso cliente final. Então, olhando aqui para toda essa estrutura, o que eu tenho visto no meu dia a dia? Que a gente está entrando assim, num momento em que existe um grande abismo. É um abismo da execução. Assim. Então, as pessoas não querem fazer. Existem muitas formas fáceis de gerar formas de fazer, só que não existem muitas pessoas dispostas a construir essas formas de uma maneira simples, de uma maneira que não só entregue, mas que também gere algum tipo de valor e que gere receita, né? Gere retorno. E aí eu vejo que essa é uma grande chance nessa era da preguiça e por isso, né, bato de novo na tecla que falei lá no início, que a gente tem que aproveitar não só o momento, mas aproveitar o nosso tempo agora para estudar sobre comportamento. Eu vejo que não é de hoje que eu faço esse tipo de análise, não é de hoje que eu venho trazendo esse tipo de conteúdo dentro dos negócios em que eu opero, mas se fica uma dica principal aqui desse material é que vocês olhem para comportamento não só de público, comportamento dos negócios, comportamento de onde aquele negócio, daquele ecossistema opera e o próprio comportamento pessoal mesmo de quem vocês já atendem. Eu vejo que isso vai trazer uma clareza muito grande de como gerar mais conveniência, mais valor
transformar isso em lucro e em retenção também para o negócio de vocês, tá? Então, fica aqui o conteúdo de hoje. Eu te ofereço mais um mate e a gente se encontra aí numa próxima gravação.